No vídeo anterior, eu discuti as propriedades físicas de aldeídos e cetonas e mostrei a vocês como que as propriedades são parecidas. As propriedades físicas, elas dependem basicamente das interações entre as moléculas, como são do mesmo tipo, dos mesmos tipos. Aldeídos e cetonas têm propriedades físicas parecidas. Entretanto, as propriedades químicas são diferentes, sobretudo a capacidade para sofrer oxidação. O processo de oxidação é um fenômeno químico em que a espécie perde elétrons. E os aldeídos, incrivelmente, são muito facilmente oxidados, enquanto as cetonas não são. É fácil oxidar um aldeído e é muito difícil oxidar a cetona. Então, é extremamente útil o uso de reativos que permitem diferenciar aldeído e cetona, sobretudo na bioquímica. Porque é preciso diferenciar na bioquímica as aldoses, como a glicose, e as cetoses, como a frutose. Então, existem testes que eu vou mostrar para vocês que são úteis na bioquímica que permitem identificar monossacarídeos. Por exemplo, identificar a presença de glicose na urina de um paciente diabético, por exemplo. Então, esses testes se baseiam num princípio: aldeído oxida facilmente, cetonas não oxidam. Então, esses testes foram desenvolvidos desde o século XIX, muito para diferenciar a glicose de as aldoses das cetoses, que são monossacarídeos. O primeiro teste desenvolvido para isso foi o teste de Fehling. O teste de Fehling usa um reativo chamado reativo de Fehling. O reativo de Fehling, na verdade, é uma solução aquosa de hidróxido de cobre 2. E essa solução, ela contém ainda soda cáustica, hidróxido de sódio e uma substância orgânica que é tartarato de sódio e potássio. Mas não se preocupe, pense apenas que o reativo de Fehling contém hidróxido de cobre 2 e o hidróxido de cobre 2 da cor azul, é um azul escuro essa solução. Então, o reativo de Fehling é uma solução básica que contém o hidróxido de cobre 2. Então, é um reativo de uma cor, um azul escuro. Esse teste, ele dá positivo quando? Quando é que eu sei que deu positivo? Eu pego uma amostra, vamos supor que eu pego uma amostra, uma solução aquosa de glicose, que é uma aldose, quer dizer, tem aldeído. Eu pego uma solução aquosa de glicose e coloca o reativo de Fehling. Se a cor azul der lugar à formação de um sólido avermelhado, que é o óxido de cobre 1, eu digo que deu positivo para o teste de Fehling. Interessante que o aldeído dá positivo para o teste de Fehling. Ocorre a formação desse sólido avermelhado, que é o óxido de cobre 1. Agora, as cetonas, como a frutose, ela dá negativo para o teste de Fehling. Então, aldeídos dão positivo para o teste de Fehling e as cetonas dão negativo para
para o teste de Fehling. Então, na verdade, isso permite diferenciar monossacarídeos que são aldoses, positivo para o teste de Fehling, e cetoses, negativo para o teste de Fehling. Então, vamos ver basicamente o que acontece nessa reação entre o aldeído e o reativo de Fehling. Então, aqui nós temos C-OH, nós temos um aldeído genérico, um aldeído. Eu quero discutir qual que é o número de oxidação do carbono desse aldeído. A gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, mas o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então pense assim, se essas ligações se rompessem, o carbono ganharia um elétron do hidrogênio, mas perderia 2 para o oxigênio, que é mais eletronegativo. Então nesse caso ele ganha 1, menos 1, mas perde 2, mais 2. Então, o número de oxidação desse carbono, da carbonila, é 1 mais. Nesse caso, eu tenho a substância presente no reativo de Fehling. Essa substância se chama hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre 2. Então, a carga do cobre aqui é 2+, e quando uma solução tem cobre 2+, ela é azul. Por isso que o reativo de Fehling é um azul bem escuro. Agora, o que acontece? O cobre 2+, veja só, passa, esse que é o sólido avermelhado que se forma. Esse é o óxido cuproso. O número de oxidação, a carga mesmo do cobre aqui é 1+. Então veja que o cobre do reativo de Fehling, ele passa de 2+ para, veja, 1+. Quer dizer, o número de oxidação diminuiu. Então o cobre 2+ ganhou elétrons. O cobre 2+ sofreu redução. Ele foi reduzido e forma então esse óxido, que é um sólido avermelhado. A cor azul vai dando lugar à cor avermelhada pela formação desse sólido. Agora, qual que é o número de oxidação desse carbono? Você vê que formou um ácido carboxílico. Aldeído oxida facilmente a ácido carboxílico. Então, nesse caso, o carbono perde 1, perde 2, perde 3. O número de oxidação desse carbono é 3+. Então, veja que o carbono do aldeído passou de 1+ para, veja, a 3+. Então, ele perdeu o elétron, perdeu carga negativa, ele sofreu o processo de oxidação. Então, veja que o reativo de Fehling oxidou o aldeído, produzindo um ácido carboxílico. C-OH é ácido carboxílico, como veremos no próximo módulo. Então, o aldeído oxida, produzindo ácido carboxílico. Então, o reativo de Fehling, ele não consegue oxidar álcoois, não consegue oxidar outros compostos, mas consegue oxidar o aldeído, mas não consegue
oxidar a cetona. Então, o aldeído dá positivo para o teste de Fehlen e a cetona, que não oxida, dá negativo para o teste de Fehlen. Então, eu poderia colocar aqui um exemplo de uma reação que utiliza um aldeído. Por exemplo, eu tenho CH3, CH2, C dupla OH. E aí, veja, eu vou colocar o hidróxido de cobre 2. Aí, o que vai acontecer quando eu colocar o hidróxido de cobre 2? O aldeído vai oxidar ácido carboxílico. Veja, nesse caso, o carbono aumenta o NOx de 1+ para 3+, só que o cobre 2+ reduz para cobre 1+ e ainda produz água. Você não tem que decorar a reação, você tem que decorar que o quê? É que o aldeído oxida e o cobre, basta isso, e o cobre 2+ do reativo de Fehlen reduz produzindo, nesse caso, veja, um sólido avermelhado, que é o óxido de cobre 1. Então, é grande utilidade, veja só, utilizar um reativo de Fehlen para diferenciar aldeído e cetona. Por que essa necessidade? Porque estruturalmente eles são parecidos. Um outro teste utilizado para diferenciar aldeído de cetona é o teste de Tollens. Esse até é mais cobrado em vestibular do que o teste de Fehlen. O teste de Tollens é mais fácil de preparar. Ele é um teste que permite, que dá positivo para aldeído e dá negativo para cetona. E a ideia é a mesma. Uma substância presente no reativo oxida aldeído, mas não oxida cetona. Então, o reativo de Tollens é uma solução amoniacal de nitrato de prata. Então, vamos entender o que tem nessa solução amoniacal de nitrato de prata. Pega uma solução aquosa de nitrato de prata. Nitrato de prata é a GNO3. Mistura uma solução de nitrato de prata com uma solução aquosa de hidróxido de amônio com uma solução aquosa de amônia. Então, veja que é uma solução básica, né, por causa do hidróxido de amônio, e é uma solução de nitrato de prata. Então, o que é o reativo de Tollens? Uma solução amoniacal, quer dizer, tem água e tem amônia, de nitrato de prata. Então, essa solução amoniacal de nitrato de prata gera a formação de uma espécie que é a GNH3,2OH. É essa espécie formada, porque o reativo de Tollens deve ser preparado no momento do teste. Então, na hora que você mistura a solução aquosa de nitrato de prata com a solução de hidróxido de amônio, forma essa espécie. Ela se chama hidroxidiaminprata. Hidroxidiaminprata. O mais importante que você tem que saber é que nessa espécie a prata tem carga igual a 1+. Aliás, a única carga para
cátion prata é o mais. O mais importante é isso. Você não tem que saber essas reações decoradas. Você tem que saber o que acontece no teste. Então, no teste de Tollens, o cátion prata é o mais importante. Ele irá sofrer redução, ele ganhará elétrons, promovendo a oxidação do aldeído. Como é que eu vejo que o teste deu positivo? Quando se adiciona o reativo de Tollens a uma amostra, aí você coloca, você pega uma solução aquosa de glicose, que é um aldeído. Você põe o reativo de Tollens, aí aquece e aí você vê a formação bonita demais de um lindo espelho de prata, tipo uma prata metálica mesmo, que impregna nas paredes do recipiente, tipo do tubo, formando um lindo espelho de prata. É uma das reações orgânicas mais bonitas. A forma, você vê claramente que deu positivo, porque formou aquele espelho de prata. Então, a gente chama teste do espelho de prata, é um teste de Tollens. Então, vamos ver o que acontece quando eu coloco o reativo de Tollens numa amostra que contém um aldeído. Veja que aqui eu tenho um aldeído. COOH é um aldeído qualquer. Carbonila em carbono primário. E essa espécie é a espécie presente no reagente de Tollens. Olha, você vê. É a espécie presente no reagente de Tollens. O mais importante é saber que aqui a prata está na forma catiônica com carga 1+. Veja então que o número de oxidação desse carbono é 1+ no aldeído. E olha o que acontece, forma um carboxilato de amônio. Eu até indiquei as cargas aqui para te mostrar que ocorre a formação de um sal orgânico, de um sal de amônio, né? Forma um carboxilato, não sei qual é, mas forma um carboxilato de amônio. Esse carboxilato de amônio é um sal, é iônico, solúvel em água. E aqui o carbono pede 1, pede 2, pede 3 elétrons, ele tem carga 3+. Então veja só que o carbono, ele alterou o seu NOx de 1+ para 3+. Portanto, o carbono sofreu oxidação. O carbono perdeu elétrons. E quem oxidou o carbono do aldeído? O cátion prata. Porque o cátion prata ganha elétron e produz a prata metálica. Então, isso que eu falei que forma um lindo espelho de prata. A prata sofreu redução, ganhou elétrons. Portanto, é uma reação de oxirredução até muito semelhante àquela do teste de Fehlen. Só que no teste de Fehlen, quem reduz é o cátion cobre 2+. É isso que você tem que guardar. E no teste de Tollens, quem reduz é o cátion prata, formando esse lindo espelho de prata. Uma grande evidência experimental do teste de Tollens é o cheiro de amônia. Como produz amônia? Eu sei que deu positivo quando eu sinto um cheiro de amônia característico e forma um lindo espelho de prata
depois quando você tiver uma oportunidade, observe essa reação na internet, uns videozinhos legais que mostram, você vai ver se encantar com o lindo espelho de prata produzido. Formou o espelho de prata, deu positivo. Se deu positivo, é porque é aldeído. Esse teste dá positivo para aldeídos, veja, e esse teste dá negativo para cetonas. E com isso nós podemos diferenciar aldeídos de cetonas a substâncias que se parecem muito estruturalmente. Então, com isso, nós terminamos o módulo 7 sobre aldeídos e cetonas. Vocês podem já fazer os exercícios do módulo e bons estudos. Até então, a próxima aula.